os não muçulmanos. Onde quer que os acheis, espreitai-os. Combatei aqueles que não creem em Alá. Observem bem, assim é o Islã. Porém, segundo Robert Schuller, se ele voltasse daqui a 100 anos e descobrisse que seus descendentes eram muçulmanos, ele não se importaria. Ele pregou sua mensagem de Natal em 99 na grande mesquita de Damasco, segurando a mão do grão-mufti islâmico. Mais tarde, quando entrevistado por Larry King, Schuller disse animadamente ter sentido a afinidade espiritual além de uma concordância de fé e filosofia, e se referia a esse líder muçulmano anticristão. A Bíblia diz que Deus deu a terra prometida ao seu povo escolhido, os judeus. Já o Islã diz que Alá deu estas terras aos árabes. Assim se desdobra um tremendo conflito entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que ama os judeus, e o Deus de Maomé, que odeia os judeus e pede a sua destruição. O conflito real não é entre judeus e árabes, mas entre o Deus da Bíblia, cujo nome é Javé, e o Deus do Corão, chamado Alá. 12 vezes no texto bíblico Deus refere-se a si mesmo como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, Javé declarou a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É Satanás que tem inspirado 3.000 anos de antissemitismo. Se os judeus fossem destruídos, o Messias não poderia nascer. Mesmo após a vinda de Cristo, se Satanás destruísse os judeus, Javé seria um mentiroso, incapaz de cumprir sua promessa de restaurar a terra a Israel para que dali Cristo reinasse no trono de Davi na sua segunda vinda. A integridade de Deus tem a ver com a sobrevivência de Israel. Embora não conste uma única vez no Corão, há mais de 800 menções de Jerusalém na Bíblia. Dela é dito repetidas vezes ser o local em que Javé, o Deus da Bíblia, estabeleceu o seu nome para sempre. Yasser Arafat alega que Jerusalém tem sido uma cidade árabe há milhares de anos, quando na realidade ela nunca o foi. Em julho de 1889, constou no jornal Pittsburgh Dispatch que, dos 40.000 habitantes de Jerusalém, 30.000 eram judeus e a maioria do restante era cristã. Quando Israel declarou sua independência em 1948, havia 100.000 judeus vivendo na Jerusalém antiga. Ela foi fundada há 3.000 anos por Davi, o grande rei de Israel, e se manteve uma cidade judia desde então. Não é à toa que mais de 40 vezes a Bíblia se refere a Jerusalém como sendo a cidade de Davi. Ali Deus estabeleceu o trono de Davi para sempre. E naquele trono, o Messias, descendente de Davi, deverá reinar sobre Israel e o mundo. O Senhor Deus lhe dará ao Messias o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Jerusalém é um cálice de tontear porque líderes mundiais rejeitam o Deus bíblico e seu plano de paz para Jerusalém e o mundo. A insistência do Vaticano e da ONU de que Jerusalém deve ser uma cidade internacional e dos muçulmanos que dizem que ela lhes pertence constituem desafios ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, assim como a paixão muçulmana pela destruição de Israel. As nações muçulmanas estão se armando com mísseis capazes de portar ogivas químicas e biológicas, além de nucleares. Certamente não são armas de defesa. Todo mundo sabe que tem um propósito único: chover morte e destruição sobre Israel. A Síria já fabricou milhares de ogivas químicas, tem vastos estoques de armas biológicas e triplicou seu poderio militar e aéreo desde a Guerra de Yom Kippur em 1973. Israel também tem armas nucleares, atualmente posicionadas em modernos submarinos, e certamente não seria vencido sem utilizá-los.
Era a isto que Cristo se referia quando, numa surpreendente profecia que antevia os armamentos modernos, ele alertou sobre uma destruição tão incrível que, se ele não intervisse para interrompê-la, não restaria vida na Terra? E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. O Armagedon é tema frequente nas profecias bíblicas. A Bíblia descreve com clareza os eventos que anteciparão o Armagedon. Milhões de judeus já voltaram a Israel depois de serem espalhados entre as nações. Eles reconstruíram Israel a partir do nada e sentem-se seguros com uma falsa paz. Com a progressão do processo dessa falsa paz, os árabes matam e queimam as casas dos árabes que suspeitam estar cooperando com Israel. Terroristas muçulmanos que matam judeus são honrados nos países árabes. Ruas e feriados recebem os seus nomes. Na virada do milênio, o Prêmio Palestino de Cultura foi outorgado a Abu Daud por seu livro, no qual descreveu como planejou e executou o assassinato de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 72. Ainda assim, os israelenses seguem sonhando em alcançar a paz com aqueles que juraram exterminá-los. Logo a seguir, virá aquilo que Jeremias chamou de o tempo da angústia de Jacó. Exércitos do mundo, sob o anticristo, serão trazidos ao Armagedon por Javé, no intento de puni-los por terem odiado, perseguido e matado o seu povo Israel, e para disciplinar Israel por sua descrença. Você, anticristo, avançará contra Israel, o meu povo, nos dias vindouros. Trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam, e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. As frases "a minha presença" e